rezar. Chi sabe? Deus sabe. E per Judas, acho per Judas não, porque a Bíblia Sagrada é muito clara sobre este assunto. A igreja canoniza os santos, ma a igreja não declara pubblicamente que ninguém foi para o inferno. Declara pubblicamente que aquele cara fez pecados, ma non declara, no, ele com certeza foi para o inferno. Não sabemos. É no mistério de Deus. O que acontece no último instante da vida, em aquele segundo em que a alma se afasta do corpo. O que acontece naquele mundo? Quem sabe? Isso porque é muito importante quando se assiste à morte de uma pessoa, quando anche a pessoa acaba de respirar, precisa continuar a rezar perto da pessoa, fazendo ato de contrição, etc. Porque muitas vezes, de verdade, não é ainda morto. Pode naquele momento ser um momento importante, que ela sente a oração e faz um ato de contrição perfeito. Invece todo mundo que chora, perché poi... No, bisogna rezar, continuar a rezar. Foi uma experiência muito linda, que foi na minha paróquia em Roma. Uma das últimas coisas, depois foi embora. Era uma velhinha muito piedosa, mas nos últimos anos não tinha mais a cabeça, tinha um morbo, como se chama? Alzheimer, não? Claro. E estava agonizando, eu fui ali, fui entregar óleo, o Ministério Óleo dos Enfermos, todos os filhos eram ao redor da... Iniciamos a rezar os mistérios dolorosos, todos os mistérios dolorosos. Ela estava... O último mistério doloroso, Jesus morre na cruz. Última Ave Maria, a Salve Rainha, e morreu. Todo mundo chorava, não chorou para dor, chorou, olha, morreu no último mistério doloroso, Jesus que morre sobre a cruz. É assim é importante, são os momentos de maior importância na vida, é a morte, naquele momento. Isso porque um dos cuidados dos párrocos, uma das obrigações principais de um pároco é cuidar dos doentes. Em particular daqueles mais graves, os velhos, que são perto da morte. Um pároco tem a obrigação de ir a entregar o sacramento dos enfermos também quando tem perigo da vida do pároco. Uma doença, por exemplo, uma doença que pode atingir também a pessoa. Se não tem nenhum, então o pároco é o primeiro, tem que expor a sua vida para ajudar aquele que está para morrer. Tão importante naquele último momento. Como se pode falar o inferno não existe? Se eu que sou pároco tenho a obrigação de expor a minha vida para cuidar do doente que está para morrer. É claro, não se expõe a vida somente por uma coisa nada. Assim, esta realidade do inferno. Já que comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral. Ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, ma sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Cioè, un peccato pode ser mortal oggettivamente, ma non tem un pleno conhecimento da coisa, uno faz este pecado, è un pecado venial, de fatto, subjetivamente, no? O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral merece penas temporais, o purgatório. O pecado venial merece uma pena temporal, que é o purgatório. E também quando nós não conseguimos pagar nesta vida a dívida dos pecados mortais, que são absolvidos para a confissão, nós temos que ir no purgatório. Mas olha, o pecado venial não é que é nada. Se uno se acostuma ao pecado venial, não faz nada para vencer os pecados veniais, pouco a pouco, a inclinação para o mal aumenta. É mais fácil cair no pecado mortal. Uno é acostumado a falar sempre mentirinhas, acaba com facilidade a cair no pecado de calúnia, falar mal dos outros, e faz um pecado mortal. Precisa lutar contra os pecados veniais também. O homem não pode, enquanto está na carne,
evitar todos os pecados. O justo peca 7 vezes no dia. Mas, por lo menos, os pecados leves. O pecado mortais se pode evitar por toda a vida, mas pecados leves. Mas esses pecados que se chamam leves, não os considera insignificantes. Se os considera insignificantes, ao pesá-los, treme e ao contá-los. Um grande número de objetos leves enfraquece a alma e se torna perigosa para a alma. Temos que lutar toda a vida, sem desanimar-se. Mas nós podemos chegar, com a graça de Deus, ao ponto de nunca pecar de plena vontade, também nos pecados veniais. Podemos chegar também a vencer o pecado venial, mas não todas as imperfeições da nossa vida. Somos pecadores sempre, de fato. Todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Fala Jesus assim. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus, o desespero, não se arrepende, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo, que não acredita nas provas que ele tem da realidade, da revelação, é pecado contra o Espírito Santo. A heresia significa de vontade falar o contrário que fala a revelação e que fala a igreja, é pecado contra o Espírito Santo. Endurecimento do coração, presunção de salvar-se sem mérito. Eu sei que Deus é bom, eu faço o que quero fazer, depois com certeza Deus vai perdoar os meus pecados. Presunção, pecado contra o Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. O pecado cria uma propensão ao pecado. Pecado chama pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. A consciência se torna cega com muitos pecados. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Sempre tem um pouco de luz. No homem, maior pecador que seja o homem, tem sempre um pouco de luz. Mas muitas vezes tem esta cegueira completa. Você pensa a um killer, aquele que são o salário para matar a gente. Os primeiros é difícil, depois se acostuma. Mata a gente como se mata um bicho. É um endurecimento do coração. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano, São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, e são os vícios: orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça e soberbia, assídia. São os 7 vícios capitais. Por que capitais? Porque são as raízes de todos os outros pecados. Cada pecado é ligado a um destes vícios. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu o sangue de Abel. O pecado, matar um inocente. O sangue de Abel. Bradam ao céu. Querem vingança de Deus. Da Deus, para Deus. Não. O pecado do aborto. Sangue do inocente brada ao céu. O pecado dos sodomitas, homossexualidade, bradam ao céu. Temos aqui São Paulo que fala. Romanos, a carta aos Romanos, versículo 22 até o 26. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem incorruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Hoje tem um jeito de ecologismo que parece adoração dos bichos. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, à impureza, em que eles mesmos desonraram seus corpos.
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Lembra o pecado de Sodoma? Sodoma e Gomorra foram destruídas por estes pecados. É claro que não é que precisa somente a Bíblia Sagrada. Cada razão humana sadia conhece a gravidade destes pecados. A tradição catequética brada a Deus, clamor do povo oprimido no Egito, opressão dos pobres, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça contra os assalariados. Então, um pecado que bradam a Deus. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos. Como se coopera aos pecados dos outros? Participando neles direta e voluntariamente. Mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Por exemplo, no pecado do aborto, você sabe que tem a excomunhão. Quando uma mulher faz o aborto e sabe que tem uma punição assim, é excomungada. É excomungado também o médico que faz o aborto. É excomungado também aquele que aconselha e ajuda a fazer o aborto. Excomunhão, que só o bispo pode perdoar esta excomunhão. Allora, participação ao pecado, aprovando esses pecados. Quando uno vai votar, voto pelo aborto. Chi vota pelo aborto non è escomungato perché ali, ma fa pecado mortal. Não os revelando, não os impedindo quando somos obrigados. Quando nós ficamos calados, sabemos que tem um pecado. Por exemplo, faço uma coisa muito prática, muito simples. Você está na paróquia. Você conhece que tem pessoas que se aproximam à comunhão quando eles não podem comungar-se, por exemplo. Por quê? Porque vivem em concubinato público. São amasiados, não podem comungar-se. Você sabe, o pároco não sabe, porque não conhece. Você fica calado, você é uma cooperação ao pecado. Tem que informar o pároco. Ou você conhece uma jovem, um jovem, que caminha mal com companheiros. Você pode avisar os pais. Não é que tem um período. Você tem que avisar os pais. Chamar a atenção. Protegendo os que fazem o mal. Hoje em dia. Não, temos que respeitar todo mundo. Temos que fazer leis que favorecem o quê? Favorecem o aborto. Favorecem a eutanásia. Favorecem o casamento dos homossexuais. Eu não quero ser homossexual, eu não quero. Mas se ele quer, não pode fazer não. Porque é um pecado que chama vingança. Claro que não podemos fazer ou desprezar, ou como se fala, perseguir. Não, claro, uno no final é livre, faz o que quer. Mas não posso reconhecer um pecado público deste jeito, e defender uma coisa assim. Porque a dignidade humana está na graça de Deus, está na lei de Deus, esta é a dignidade humana. Não transformar-se num bicho feio. Assim o pecado toma os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência, a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado, se fala muito hoje de estrutura de pecado, mas não existe uma estrutura de pecado em um país, são a gente que peca, quando não se faz nada contra o pecado. Esta é a estrutura do pecado. Não é a sociedade que é pecadora, é a sociedade que eu e vocês, nós somos a sociedade. Claro, É a decisão, não é o governo é feito de homens e mulheres, eles são eleitos para mim. Eu sou responsável primeiro, claro. Situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas do pecado são a expressão e o efeito dos pecados pessoais.
induzem suas vítimas a cometer por sua vez o mal. Em sentido analógico, constituem um pecado